pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Onde está a palavra? 1 Pedro, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Você pode acompanhar aí. Já que Cristo sofreu em sua vida corporal, vós também deveis armar-vos com esta convicção: aquele que sofreu em sua carne rompeu com o pecado. Aquele que sofreu em sua carne rompeu com o pecado. Assim, ele viverá o restante de sua vida na carne, guiado pela vontade de Deus e não por paixões humanas. Basta o tempo que passastes praticando os caprichos dos pagãos, entregues à dissolução, paixões, embriaguez, comilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora, eles estranham que não mais vos entregueis à mesma torrente de perdição e vos cobrem de insultos. Mas eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois também aos mortos, foi anunciada a boa nova, para que mesmo julgados à maneira humana na carne, eles pudessem viver pelo Espírito conforme o desejo de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Vivei com sensatez e vigiai, dados à oração. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Já que Cristo sofreu em sua vida corporal, porque Jesus sofreu na sua vida corporal. Sofreu inclusive tentações. Às vezes a gente confunde e pensa que porque Jesus não caiu em tentação, que ele não foi tentado. Gente, Jesus foi tentado e tentado mais que nós. A única diferença é que ele manteve a sua vontade firme até o fim e não cedeu ao pecado. Mas a tentação que você vive, ele viveu. Todo tipo de assédio, mais sujo que você puder imaginar, Jesus sofreu, porque o demônio não o poupou. Então você acha que ele não foi combatido nos pensamentos? Jesus foi tentado nos pensamentos. Jesus foi tentado nos seus sentimentos. Jesus foi tentado na sua carne. Em tudo igual a nós, menos no pecado. Tudo que você vive, nosso Senhor viveu. Ele comeu, ele bebeu. Ele também precisou fazer as suas necessidades fisiológicas, porque tem gente que acha que Jesus ele não fez nada disso. Ele fez tudo igual a nós, menos uma coisa. Nunca pecou. Nunca deu ao demônio esse gostinho e não podia dar. Porque aquele que peca se torna escravo do pecado, devedor de si mesmo. E aí a palavra de Deus nos diz: já que Cristo sofreu em sua vida corporal, sofreu mesmo e não sofreu só os açoites, a cadeia, a cruz. Não, foi uma vida de sofrimento como a nossa também foi. Também ele teve que se despedir de entes queridos. Também ele soube o que era perder
para este mundo, né? Neste mundo, as pessoas que amava. Também nele apertou a saudade. Já que Cristo sofreu em sua vida corporal, vós também deveis armar-vos com esta convicção. A gente precisa entender melhor a palavra de Deus. Não passar batido por ela, né? Veja o que a palavra de Deus está nos dizendo, que essa convicção é uma arma. Essa convicção é uma arma. Nós devemos nos armar com essa convicção. Essa convicção é aquela arma com a qual nós vamos matar essas tentações, com a qual nós vamos nos defender desses ataques. Que convicção é essa? Quem sofreu na sua carne rompeu com o pecado. Porque o sofrimento, depois que Jesus passou por ele santificando-o, o sofrimento em Deus, o sofrimento em Cristo, tem o poder de desalojar o pecado dos nossos membros, de desenraizar o vício de dentro de nós. Por isso que muita gente, em meio ao sofrimento, quando se une a Deus, se liberta de vícios que tentaram combater a vida inteira, como esse jovem que testemunhou para nós. Tão jovem, né? 17 anos. Mas você vê pelas poucas palavras dele que é um rapaz sério, é um moço sério e que vai se dar muito bem na vida. Porque é uma pessoa determinada, é uma pessoa de convicção. Mesmo antes de conseguir essa libertação, Se arrependeu. era convicto. Sabia separar o que presta do que não presta e sabia o que ele queria. E porque ele quis de coração, Deus deu a ele essa graça, essa libertação. Armado com esta convicção, nós vamos vencer. Que convicção? Quem sofreu em sua carne rompeu com o pecado. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. A palavra de Deus está nos ensinando que todo sofrimento enfrentado em Deus, em Cristo Jesus, sofrimento enfrentado, mas na graça de Deus, não simplesmente pelas nossas forças humanas. Todo sofrimento que eu enfrento por causa de Deus, a partir de Deus e em Deus, ele se torna um exorcismo na minha vida. Cada sofrimento enfrentado e vencido, um exorcismo na minha vida. Desaloja o mal e o põe em fuga. Armai-vos, deveis armar-vos com esta convicção. Aquele que sofreu em sua carne, rompeu com o pecado. Se você tiver essa certeza, e essa certeza é um dado de fé, essa fé vai guiar o restante da sua vida. Se tudo que você enfrentar, você entender que se você puser esse sofrimento nas mãos de Deus e enfrentá-lo com Deus em vez de sozinho, e enfrentá-lo com paciência em vez de revolta, o que vai acontecer? Você vai viver o restante da sua vida na carne, guiado pela vontade de Deus e não por paixões humanas. E não pela pornografia, pela masturbação, e não pelo adultério, pela fornicação, e não pela bebedeira, pela gula. Como diz aqui o próprio apóstolo, que ele vai dizendo, ó, todas as coisas que a palavra de Deus nos vai libertando da dissolução. Essa dissolução aqui é dissolução sexual, são essas coisas que eu acabei de citar. As paixões, porque todo sentimento inflamado que nos domina e nos leva a fazer besteira é paixão. Paixão não é só você se derreter por uma mulher ou por um homem. O ódio é uma paixão. A ira é uma paixão. A ganância é uma paixão. A cobiça é uma paixão. A inveja é uma paixão. Não é? Olha essas forças que muitas vezes participam da nossa vida e nós não sabemos. Isso que o ciúme doentio, gente, e não é ciúme só da esposa ou só do marido, ciúme do filho, ciúme do carro, ciúme da casa, mas aquela coisa doentia que você rompe relacionamentos por causa daquilo.
ciúme do cachorro. Situações, né? Situações. São paixões. São paixões. A embriaguez, a comilança, as bebedeiras, as idolatrias abomináveis. Se você tiver essa convicção que todas essas situações enfrentadas em Deus geram a ruptura com o pecado, você vai ter uma arma poderosa que vai fazer você vencer as batalhas mais duras da sua vida. Porque aquele que sofreu na sua carne, sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento psíquico, mas enfrentou em Deus e venceu pela força de Deus, essa pessoa rompeu com o mal. Venceu o maligno. Libertou-se das garras dele. E aí a palavra de Deus nos diz: esta pessoa viverá o restante da sua vida na carne. Na carne quer dizer nesse mundo, quer dizer que ela ainda não morreu. O que você tem de vida nesse mundo aí pela frente, você vai viver guiado pela vontade de Deus e não por paixões humanas. Basta o tempo que passaste praticando os caprichos dos pagãos. Já deu, meu amigo. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Já deu. Já basta o tempo que você desperdiçou praticando essas coisas que a gente acabou de falar. Entregues à dissolução, às paixões, à embriaguez, à comilança, às bebedeiras, às idolatrias, passadas, vividas, praticadas ao lado de pessoas que não creem em Deus, que não confiam em Deus, que não amam a Deus, que desrespeitam as diretrizes de Deus para a sua vida e depois não sabem por que sofrem. Aí a palavra de Deus nos diz: agora essas pessoas que antes eram colegas seus de prostíbulo, que eram colegas seus de bebedeira, que eram colegas seus de comilança, que eram colegas de paixões, que vocês se uniam para fazer o que não devia, um ficava inflamando o outro, um provocando o outro. Eram colegas de embriaguez, não é? De idolatrias abomináveis. Essas pessoas que antes iam com você para o buraco profundo do poço, agora elas estranham. Estranham que não mais você se entregue à mesma torrente de perdição. Você não deixa mais a enxurrada da perdição levar você. Você não desce rio abaixo na perdição mais não. Você saiu da lama e elas não entendem mais isso. Diz aqui a palavra, elas estranham que você não mais se entregue àquilo que te fazia perder. E por causa disso, cobrem você de insultos. Mas eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois também aos mortos foi anunciada a boa nova. Olha que consolo para o nosso coração quando a gente perde um parente, um ente querido, que nunca ouviu falar de Deus ou que não ouviu adequadamente. A palavra de Deus nos diz que aos mortos foi anunciada a boa nova. Gente, a compaixão, a misericórdia de Deus não tem fim. Que até quem não teve essa chance em vida, Deus leva para a pessoa depois da morte. Isso quer dizer que depois da morte a pessoa tem a oportunidade, se ainda não teve em vida, não é? De decidir por Deus ou não. Outras tiveram essa oportunidade em vida, infelizmente já se decidiram e morreram nessa decisão, né? De não querer estar com Deus, de pertencer a Deus. Mas também aos mortos foi anunciada a boa nova, para que mesmo julgados à maneira humana na carne, eles pudessem viver pelo Espírito Santo, conforme o desejo de Deus, serem ressuscitados para uma vida que não acaba mais. Porque a conclusão de todas as coisas está próxima. Quando diz aqui o fim de todas as coisas está próximo, nosso Senhor não vem para acabar com tudo. Ele vem para levar a finalidade da qual foi desviado. A vinda de nosso Senhor é para destruir o que nos destrói. É para varrer o mal do mundo.
É para que os filhos de Deus, que são todos aqueles que foram criados. Deus não criou ninguém para não ser filho dele. Todos nós, ele deu a graça de sermos filhos. Agora, alguns escolhem viver como se não fossem. Mas o Senhor vem para que nós sejamos livres da tristeza, do mal, da morte e, sobretudo, das garras do inimigo infernal. O fim de todas as coisas está próximo. Aguenta firme. Porque se Jesus não vem, a gente vai. Não é muito tempo. Quantos anos da sua vida já se passaram? Da minha já passou mais da metade. Quanto tempo você tem aí pela frente? Passou tão rápido. Isso quer dizer que o que te resta vai passar também. O fim de todas as coisas está próximo. Vivei com sensatez e vigiai, dados à oração. E, sobretudo, no meio dessas lutas, o que fazer? Como tornar a vida boa? Dar gosto para a vida? Cultivai o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mesmo a gente não tendo vencido todo o pecado, com o amor nós somos capazes de cobrir, passar como que por cima de uma multidão de pecados. Soterrar, vamos dizer assim, numa montanha de cal virgem, uma multidão de pecados, para acabar, para nunca mais existir. O amor é a cal virgem que dissolve todo o pecado. Quem ama muito vai se desligando do pecado. E quem ama em meio ao sofrimento, meu amigo, exorciza para longe de si o mal, o demônio, e honra a Deus. Nós honramos a Deus ao enfrentar os nossos sofrimentos com Ele. Deus não quer que você enfrente o seu sofrimento sozinho. Nós honramos, nós glorificamos a Deus ao enfrentar as nossas aflições com Ele e irmos com Ele, com Deus, naquilo que de fato é uma aflição na nossa vida. É isso que honra a Deus. As lutas que nós travamos, não sozinhos, mas com a graça dEle, com o nosso Senhor. Porque olha, do mesmo jeito que certas derrotas nos desonram, essas lutas que nós enfrentamos sem Deus e que nos destroem é uma desonra. Porque não precisava ser assim. Enfrente com Deus. Traga a presença de Deus para o meio do seu sofrimento e você vai ver o milagre acontecer. Ainda que existam situações em que Deus não permita que seus filhos sintam, o fogo da provação, porque tem algumas situações das quais Deus nos poupa. Mas esse não é o corriqueiro, não é o comum. Doeu, Paulo, enterrar sua mãezinha? Foi difícil? Muito. Foi difícil estar aqui, não podendo estar ao lado do seu marido, com ele hospitalizado, todos os dias recebendo uma notícia, ora melhora, ora piora. Como é que foi? Uma notícia por dia. Uma notícia por dia. Verdadeiramente, a cada dia basta o seu cuidado. Cada dia a sua preocupação. A cada dia o seu mal, não é? Foi fácil? Duro. E Duro. sozinha não ia dar, não. Pois é. Com Deus. Com Deus foi possível. Com Deus é possível. E venceu. Olhos fixos no Senhor. Olhos fixos no Senhor. Então veja, ainda que existam algumas situações que Deus permita que a gente passe sem ver. Às vezes a gente passa sem ver. Minha mãe pegou o Covid, foi interessante. Ela teve uns dias lá que ela estava mal, assim. Como perdeu meu pai, ela não sabia se era mal da tristeza. Mistura tudo, então estava ali aquele sentimento ruim. Aí ela disse que teve um dia, ela me ligou um dia, me passou uma mensagem. Estou aqui em casa sozinha, estou passando muito mal. Falei, pronto, vai morrer, não vai ter ninguém lá. Falei, vai infartar, vai ter um derrame, não vai ter ninguém para acudir. Aí saí da reunião que eu estava, ligo para uma irmã minha, ligo para outra irmã, ligo para um cunhado, ligo para o outro. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Essa distância, não consigo falar com ninguém. Daqui a pouco,
já vai chegando as notícias, que eu passei mensagem, me liguei, já pegamos a mamãe, estamos levando para o hospital, fizeram check-up nela, nada. Passou o dia ruim, aí à noite levou no médico, foram lá para poder fazer novos exames, aí ela deu uma tossidinha. Aí o médico, vamos fazer exame para Covid, porque ela estava isolada, estava em casa, né? Fez positivo. Aí ela vira para o médico e diz assim, então, doutor, e os remédios, como é que vai ser o tratamento? O médico respondeu para ela, minha senhora, a gente dá o remédio no começo do Covid, e não no fim, a senhora já está terminando. Passou e nem viu. Às vezes tem algumas pessoas que passam, sentiu o golpe, mas não sentiu a angústia de quem se contaminou, porque, gente, eu vou falar para você, a nossa cabeça, o que ela faz conosco quando você pega esse negócio, não é fácil. São duas lutas, a do corpo e a da mente. O tempo inteiro. Que a pessoa fica agoniada, será que eu vou morrer? Será que eu estou respirando direito? Nossa, meu coração acelerou, e esse suor, e essa canseira, eu acho que eu estou ficando fraco, será que eu vou morrer? Será que esse negócio vai agravar de uma hora para outra? Qual é o momento que eu devo ir para o hospital? Olha, se a gente não tiver ajuda, a gente fica louco. Então, apesar de alguns passarem por algumas tribulações e às vezes nem perceberem, a via de regra, você sabe qual é? É que as chamas, o fogo, cause dor. As labaredas do sofrimento causam dor. E olha, é justamente aí que nós devemos glorificar a Deus no nosso sofrimento. Em meio às dores, confiando na sua bondade. Confiando no seu amor, que nos permitiram enfrentar todas as coisas que nos contrariam e fazem sofrer. A bondade de Deus permitiu você enfrentar essa luta. Enfrenta a luta. Não arria não, enfrenta a luta. Glorificando a Deus, obrigado Senhor, porque eu tenho oportunidade de lutar, de enfrentar essa dificuldade, de enfrentar esse sofrimento, porque nós precisamos confiar que de todas as nossas tribulações há de vir uma coisa boa. De tudo aquilo que a gente enfrenta de aflição, há de sair uma coisa boa, gente. Essa é a nossa confiança, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Quem não confia em Deus não acredita nisso não. Quem não crê em Deus acha isso uma tolice. Mas você que é de Deus, você sabe que é uma verdade. E talvez você até tivesse afastado, longe de Deus, se sentindo como essas pessoas que não acreditam. Mas todas as vezes que você ouve uma coisa assim, algo queima dentro de você, algo arde no seu coração, é Deus falando com você. E te garantindo, te dando essa certeza que dessa luta sua você não vai sair de mãos vazias. Alguma coisa boa vai acontecer. Uma bênção, uma graça, que sem essa batalha que você está enfrentando, você não teria recebido. Essa é a nossa convicção. É armado com essa convicção que nós travamos a nossa luta. Já que Cristo sofreu em sua vida corporal, vós também deveis armar-vos com essa convicção. Cadê a sua arma? Puxa a sua convicção aí, meu amigo. Qual é a convicção? Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Olha, algumas tribulações nós só conseguiremos atravessar com uma grande fé. Não é com força física. Tem gente fraquinho, enfermo, que atravessa situações que gente forte não dá conta. Porque é um outro tipo de força. A fé é uma força muito superior ao nosso vigor físico. Algumas tribulações da sua vida você não vai conseguir enfrentar com qualquer tipo de ideia. É preciso uma firme convicção com a qual você esteja armado. Você só vai conseguir passar por isso com uma grande fé, porque uma fé pequena não aguentaria. Uma fé pequena não aguenta certos embates, ela se despedaça. Por isso que tem gente que tinha fé, mas aí por causa de um namorado, nega Cristo.
Por causa de uma namorada, muda de religião. Como se aquelas convicções que a pessoa tinha, nada fosse. Então não era uma convicção, ou então era uma convicção muito fraquinha, doentinha, que não aguentou, nem foi uma tribulação, que não aguentou uma proposta diferente. Tem pessoas que têm fé, até rezam, até que alguma coisa de mais grave a alcança. E como não treinou a sua fé, desanima, desiste e se revolta, como se aquilo tivesse acontecido só com ela. Tem gente que se revolta diante da morte, gente. Olha, a coisa, eu entendo, mas a coisa mais estúpida do mundo é a gente se revoltar diante da morte. Você vai me dizer que você não sabia que você vai morrer? Desde que você nasceu, Só para te avisar. que você vê lá o pintinho morreu, a galinha morreu, o cachorrinho morreu, a bisa morreu, o vovô morreu, a vovó morreu, o tio, não é? Existe cemitério, né? Existe cemitério. A vida inteira a gente passou pela realidade da morte. Até mesmo os filmes mostram isso constantemente. Mas se a gente não treina a nossa fé, quando chega a nossa hora, em vez da gente se apegar com Deus, que é quem nos mantém saudáveis, quem não nos deixa enlouquecer diante da perda e da dor, se a gente não se unir a Deus nessa hora, a gente desespera e se revolta. É com fé que nós vamos alcançar a vitória na aflição, não é de outro jeito. Com fé você vai alcançar a vitória no sofrimento, com uma grande fé. Nós vamos alcançar, e se Deus está nos treinando agora, vamos aceitar o treinamento. Porque é na hora da crise que você descobre quem é fiel a você. Não vou entrar em detalhes não, mas eu tenho certeza que nesses dias que a Paula enfrentou tantas dificuldades, ela foi descobrindo as pessoas fiéis à vida dela. Porque o amigo, diz a palavra de Deus, ama em todo o momento. O amigo ama você quando você está enlameado, sujo, porque você caiu, se machucou. Na vida material, mas também na vida moral. Quando você faz uma besteira e todo mundo olha para você como se fosse um excomungado, só o amigo fica do seu lado. Porque o amigo ama em todo o tempo. É na hora da crise que nós descobrimos quem é fiel a nós. É nessa hora. E Deus descobre o quanto nós somos fiéis nas horas difíceis. Mas olha que interessante, esse fogo da provação, esse fogo do sofrimento que deveria nos consumir, que deveria nos devorar, igual os 3 jovens lá na fornalha, em vez deles nos destruir esse fogo, ele nada pode contra nós se nós permanecermos firmes na confiança no Senhor. Você vai estar no fogo, você não vai estar fora. Mas ele não vai poder destruir, desmantelar você se você continua firme em Deus. Porque aquela história dos 3 jovens na fornalha vem para nos ensinar exatamente isso, gente. Que a provação não queima, nem afoga quem tem fé, porque ela não consegue. A gente tem que aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Estou louvando a Deus que está chegando um aprofundamento aí para nós. Para aprofundar. As inscrições já estão abertas, porque é preciso inscrições por quê? Porque esse tipo de serviço precisa ser feito a partir de uma plataforma. A Canção Nova contratou uma plataforma para que haja esses cursos. E é claro, para esse aprofundamento, se tem uma plataforma, toda plataforma tem limite. Então chega uma hora que não cabe mais gente. É igual uma sala. Não é? Muitos vieram para fazer os aprofundamentos aqui. Era a mesma coisa. Nós tínhamos aqui o Auditório São Paulo, que cabia ali 500, 600 pessoas, sempre lotado, gente. E olha quantas pessoas vinham do Brasil inteiro, pagava passagem de avião, pagava passagem de ônibus, hotel, ajudava nos custos próprios do evento, para poder fazer esse aprofundamento. E quando terminava, eu já queria saber qual era o próximo, que queria vir. Graças a Deus, com essa plataforma,
Muitos que não poderiam arcar com todas essas despesas, de pegar um avião, de ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, pegar o ônibus, vir para cá e se hospedar, Fazer de vão casa. poder participar, vão poder fazer das suas casas. E eu anseio porque ali nós vamos poder tratar alguns temas com profundidade. E olha, nós estamos num momento em que as pessoas estão precisando desse tipo de ajuda. Porque as pessoas, elas não sabem mais a diferença entre ser triste e estar triste. Tem diferença, e uma diferença grande demais da conta. Estar triste, Faz parte. de vez em quando a gente vai estar, faz parte. Mas ser triste é outra coisa. E tem gente que, se não, a gente não ajudar, não consegue sair da tristeza. E a palavra de Deus nos ensina como, mas é preciso tempo para a gente ir a fundo nessas questões. Tratar essas situações como, por exemplo, a tristeza de ter que enterrar alguém, de ter que enterrar um filho. Ou como eu conversava com a minha mãe ontem, Esposo. depois de 48 anos, vivendo juntos, Dureza. casado, você se despedir do seu marido. Minha mãe casou com meu pai, ela ia fazer 18 anos. Ela viveu 18 anos sem meu pai, 17 anos sem meu pai, E o resto, e viveu 48 anos com meu pai. dureza. Será que ela ainda lembrava como é viver sem um marido? Não, olha, eu estou casado há 21 anos. Não sei mais viver a vida sem minha esposa, desaprendi. Se ela viesse a me faltar, eu ia ter que reaprender a viver, porque eu aprendi a viver a minha vida com ela. Né? E, infelizmente, muita gente não consegue fazer essa transição sozinho, superar, né? A tristeza do coração. Jesus diz que existe uma tristeza do coração. Quando ali no Calvário, no horto, ele diz: a minha alma está triste até a morte. A minha alma é o meu coração, gente. Existe uma tristeza do coração. Nós vamos entrar firme nesse aprofundamento, como lutar contra os pensamentos tristes, porque tem gente que carrega esse nó na sua mente, né, dos pensamentos, da desesperança, da desvalorização, da solidão. Quanta gente atormentada com ideias suicidas. E vai me dizer que isso não faz sofrer? Outros padecendo pelo isolamento, porque perderam a mão do convívio social, não sabe como voltar ao convívio com as pessoas, ou às vezes nem suporta mais o convívio com as pessoas. A gente tem que aprender algumas coisas que a vida, que a natureza nos tinha ensinado e a gente esqueceu. Tem que aprender a chorar em Deus. Tem um dom que eu tive a felicidade de escrever um livrinho sobre ele, que se chama O Dom das Lágrimas, porque as lágrimas é um dom de Deus, sabe, que ajuda a expurgar certas dores, certos sofrimentos. E eu lhe digo, te garanto, o sofrimento vem, mas a tribulação, a provação e o sofrimento não afoga nem queima quem tem fé, porque ela não consegue. Mas o fogo da provação queima as amarras que nos prendiam. Ali na hora em que a gente está sendo provado, o que acontece? Aquele fogo que era para nos destruir, acaba queimando as correntes que nos escravizavam. Por isso que São Pedro diz: quem sofreu na carne rompeu com o pecado. Porque entenda, o fogo vem para queimar, mas se você está em Deus, Ele não pode nada contra você, mas vai queimar as amarras que te prendiam, dos vícios, das doenças emocionais, de certos sofrimentos mentais. É assim que deve acontecer quando um homem ou quando uma mulher de Deus passa pelo fogo da provação, sai liberto e não queimado. Você há de sair libertado e não queimado, sai no lucro e não no prejuízo. Quem enfrenta os sofrimentos em Cristo sai no lucro, não sai no prejuízo. Jesus triunfou. Gente, você tem a pior derrota que existia na época de Jesus, era ser crucificado, não tinha morte mais humilhante. E da morte mais humilhante, Jesus conseguiu o maior triunfo. Jesus triunfou sobre o inimigo aonde? Na cruz. Esse é o verdadeiro triunfo.
triunfar sobre a doença na doença. Você vai vencer. Triunfar sobre a morte, morrendo. Eu agradeço a Deus, vi meu pai vencer. Confessar, se arrepender, rezar. Contei aqui que até uma graça nós recebemos ali por aquela altura em que ele estava moribundo, que eu tinha pedido a Nossa Senhora a intercessão para que meu pai não partisse antes que eu o visse. E meu pai já estava quase morrendo quando ele voltou e disse: Nossa Senhora fechou a porta da morte. E eu fui testemunha de uma passagem que foi feita em Deus e que foi feita em paz. Triunfar sobre a morte, morrendo, triunfar sobre as circunstâncias adversas, estando nelas. Põe as mãos sobre o seu peito. Pode confiar, meu querido, pode confiar, minha irmã. Há um poder capaz de nos fazer vitoriosos na luta. Há conquistas que nos esperam ainda para esta vida. Sendo pobres, nós podemos levar muitos a nos considerarem ricos porque nós temos Deus. E em nossa pobreza nós podemos enriquecer a muitas pessoas. O nosso triunfo é na travessia, então atravessa. Fica parado não, avança com Deus. Se for preciso você passar por isso que você está passando para você vencer, então passa. Você não está sozinho, vai em frente, a gente passa por isso. Vamos lá, porque o triunfo de Cristo foi na sua humilhação. E é provável que o nosso triunfo, o meu e o seu, também será manifestado naquilo que os outros consideram uma humilhação. Senhor, nós te pedimos, dá-nos a graça de vencer, Senhor, todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos na Tua cruz, Senhor. Esta é a graça que nós suplicamos nesse dia de hoje. Que esse sofrimento que se abate sobre nós nos leve a vencer e não a nos despedaçar. Contigo nós podemos, Senhor. Contigo nós podemos, Senhor. Contigo nós vamos conseguir. Contigo nós vamos conseguir. A morte de Cristo como um marco referencial da nossa ruptura e as ambições mundanas. Está no rodapé dessa palavra. Eu quero pedir a graça de Deus para mim.